quando eu digo aqui, Jane, ó, olha, Jane, que lindo que é isso, eu vou oferecer a você. Que linda. Benditos sejam aqueles que nos tocam suavemente, com amor através do olhar, que manifestam alegria quando nos encontram e que nos aceitam como exatamente somos. Isso é lindo, não é? Me arrepio Muito, inteiro. E muito. sabe o que eu fiz e por que que me toca? Porque eu tive que fazer isso comigo. Eu tive que parar de me julgar, eu tive que me acolher, eu tive que me abençoar exatamente como eu sou. Então, é uma frase que ela me diz muito internamente, né? Muito obrigado, Elza. É muito interessante, muito aprendizado com você. Mas eu faço uma pergunta. Pois não. Quando os pais brigam por uma questão, vou colocar dinheiro, Pois não. e você está no meio desta briga do casal, você flui na vida com isso? Ou qual é o olhar da constelação para isso? Olha, nossa, uma pergunta maravilhosa. Dá quase um módulo, né? Dá. Dá quase um módulo. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando estou com o casal é poder falar para esse casal o seguinte, que eles precisam tomar para si, esse filho precisa deixar com essa mãe, com esse pai, as questões dos dois. Porque senão a criança ela fica em dúvida para quem que ela vai olhar. E normalmente isso pode trazer, inclusive, sintomas. Muitos sintomas, sabe? E a gente não flui, porque eu vejo a minha mãe e meu pai envolvidos em algo, eles estão envolvidos, e eu acabo fazendo parceria. Muitas vezes a mãe vai impedir que a criança vá para o pai. Ou às vezes o pai impede que a criança vá para a mãe. Uma criança dividida, ela não vai prosperar. Já vai começar pelas relações, né? Ela não vai conseguir ir para uma relação e ser feliz, a não ser que ela faça uma terapia e que de fato ela receba ajuda para deixar com os pais aquilo que é deles. Mas nós vamos encontrar pessoas adultas que ainda estão lá naquelas impressões da criança. Então, quando a Elizabeth fala que no adulto eu consigo curar, muitas vezes vem para nós esse adulto que está com a criança ferida. Então, no primeiro momento, a gente olha para a criança desse adulto e ajuda que ele deixe com os pais aquilo que é deles. Porque o que nós mais vemos em adultos que tiveram pais que se crucificavam, né, o tempo todo, eles conseguiram minar esse capital emocional, sabe? Esse repertório de emoção que essa criança cresceu e ela tem com ela. De que os homens são assim, que as mulheres são assim, que o casamento é assim. Aí eu pergunto, respondendo a Jane, né? Não tem como, Jane, não tem como fluir. Porque está parado lá na infância. É como se não tivesse tido... Sabe quando alguém valida? Sabe quando alguém dá o passaporte para poder ir para a vida? Uma criança que passa por uma alienação, por brigas e está no meio... Olha, eu tenho um caso muito interessante que eu quero contar muito brevemente aqui. Dos pais que brigavam muito e a menina então resolveu ajudar a mãe que a mãe se separasse do pai. Ela mesma não conseguia ficar em relacionamento nenhum, porque estava devidamente, né, numa parceria muito forte com a mãe de que os homens, e claro que nós vamos encontrar homens e mulheres que prejudicam sim, que são violentos sim, que trazem tantas amarguras, porque também vem de sistemas muito destroçados, né? Porque é uma herança que a gente vai recebendo, né? E ela conseguiu fazer, Jane, ela conseguiu separar legalmente. Um belo dia ela volta para casa e estava lá o pai namorando a mãe. Quando ela me contou, eu disse para ela, bem feito. O que foi que eu disse para você? Quem mandou se meter? Você está se metendo numa coisa que você não sabe da missa à metade. Mas o mais importante de tudo que ela compreendeu, que ela precisava fazer o quê? Ela precisava arrumar a mala dela, arrumar um lugar para morar e deixar a mãe e o pai em paz. Para ela poder seguir no adulto e conseguir um amor para a vida, né? Amar alguém. Então, a criança que fica muito no meio disso, cresce com um adulto cheio de
como é que a gente pode... Interrompido. Ele fica interrompido na vida, porque ele não sabe para onde ele vai, não é? Não sei se lhe respondi. Perfeitamente. Muito obrigado. Foi muito bom, muito... Vou pedir uma... Muito esclarecedor. Excelente. E é uma visão que poucos consteladores têm. Eles vão para outros vertentes, mas eles não olham para esse olhar que você teve. Por exemplo, Jane, alguém que chega e fala para mim, Elza, minha mãe fez isso, fez aquilo. Jane, a primeira coisa que essa ajudante faz aqui, já há muito tempo, eu digo verdade, e deve ter doído muito. Porque como que eu vou discordar de uma dor? Como que eu vou discordar de alguém que está no adulto chorando? Porque eu não vou salvar a mãe. Porque tem uma coisa também que a gente vê muito, muito, né? É de que precisa tomar a mãe. Olha, Elizabeth, você passou por resgate, a Jane também. Como que eu vou tomar minha mãe se eu ainda estou endurecida com ela? Se ela me fez coisas que me trouxe tanto prejuízo emocional. Se eu acabei copiando a minha mãe em todas as minhas relações, achando que eu estava dando uma de boa, fazendo tudo diferente. Quando eu me curo na minha mãe, eu consigo até compreender o que levou a minha mãe a fazer aquilo. O que levava a minha mãe a fazer aquilo com os meus irmãos, a fazer aquilo comigo, a fazer aquilo com meu pai. Então, essa criança, ela precisa ser acolhida dentro desse adulto e reconhecer que, de fato, ela sofreu, que ela apanhou. Num primeiro momento, nós temos que acolher a dor. Como que eu não vou acolher a dor? Aí eu já quero, não, toma a mãe que está resolvido. Que tomar a mãe, cara? Não, de jeito nenhum. Essa mãe é um departamento inteiro, Jane. Uma mãe é um departamento inteiro. Então, precisa o caminho. Por isso que aquela frase veio, e alguém me entregou essa frase, professora, eu estou exercitando aquilo que a senhora falou para mim na minha constelação. Todo dia um pouco e um pouco todo dia. Porque não é de repente. Aquilo que é de repente, Jane, não vai fluir na vida. Não se estrutura. Né? Perfeito. Gostei muito da sua colocação, por conta que as frases de cura, elas não são milagrosas. E se o facilitador quer fazer com que a cliente engula, você tem que tomar a sua... o facilitador nem sabe do que ele está falando. Então, foi muito bom você fazer essa colocação. Tomar a dor primeiro. Que poucos consteladores fazem, dão este olhar, né? Respeitar e honrar a dor, para que ela também se dissolva, porque você fica paralisada na dor, a dor te bloqueia. E às vezes você não tem nem consciência dessa dor. E na constelação, sim, você pode olhar essa dor, colocar até um representante da dor.